É um prazer estar aqui para que a gente possa partilhar dessa série que foi preparada, que começa hoje, termina semana que vem, uma série curta, 2 temas, chamada De um Natal ao Outro. Ao conversar com Wesley um pouquinho sobre o teor, né, o que comentaríamos a respeito do Natal, eu disse para ele assim: Wesley, acho que eu já estou um pouquinho cansado da gente ficar comentando sempre sobre o significado do Natal, quando o Natal surgiu, como as coisas são. E eu falei, eu acho que tem uma coisa que é tão relevante para todo mundo, é que o Natal, assim como muitas datas do ano, elas são marcadores. Elas marcam uma fase, elas marcam um período do ano para a gente. E nós somos muito preocupados com o tempo. A gente é muito preocupado em ter domínio do tempo. E a gente poder ter tudo no nosso controle, na nossa agenda. E o Natal, ele é mais um desses marcadores, além da sua data de aniversário, além da virada do ano, além de outras comemorações, como sabemos que temos ao longo do ano, como a Sexta-feira da Paixão, o Carnaval, Dia dos Pais, Dia das Mães, são marcadores que vão mostrando para mim e para você que o tempo está passando. Então, você pode já começar completando aqui o seu guia. Eu espero que todos tenham recebido o guia de mensagem, porque isso serve para você como um resumo. Você pode levar para casa e depois fazer uma coleção aí dos temas que você ouve por aqui. E compartilhar isso, usar para meditações, dentre outras coisas, tá? Então, a série de um Natal ao Outro, já podemos passar para a primeira frase. Diz assim, existem várias formas de fazer o quê? Medir o tempo. E só a título de curiosidade, como isso é uma questão que mexe muito com a gente, eu trouxe aqui a pequena imagem, uma imagem simples, de como o homem sempre se preocupou com isso desde muito tempo atrás. Uma dessas imagens que eu não trouxe, mas talvez seja a mais antiga, conhecida como sendo o relógio de sol, certo? Que ele ficava em determinada posição, que de acordo com o que o sol batesse, a sombra ia mostrando. Mas tinha um detalhe, ele só funcionava de dia. E principalmente os dias que tinham sol. Fugiu a isso, fica sem saber as horas. Tá certo? E você tem esses outros modelos aí também. Por exemplo, no ano 1500 a.C., você vai ter um sistema ali, chamado de clepsidra. Não sei quantos já ouviram falar, mas era um relógio utilizado. Isso foi escavado e a arqueologia encontrou um desses modelos no Egito, que era utilizado por um faraó, porque como o relógio do sol funcionava somente de dia, esse era o que funcionava à noite. Ele tinha os seus problemas, entendeu? Mas era também um marcador de tempo. De acordo com o que ia esvaziando aquele recipiente de água, eles tinham noção de que momento da noite você estava. Então, era possível se marcar compromissos, sair para uma viagem em determinado horário. Isso era possível a partir daquele que vocês veem ali em cima, que são 2 baldes, um com água e vai pingando ali no outro, e você, à medida com que o volume vai completando, vai sabendo que horas são. Você tem outros modelos aqui, como os mais antigos, né? A ampulheta, o relógio de pêndulo, que foi uma alta tecnologia, né? O relógio de pêndulo, isso aí até se tornou para as casas um móvel, dentre outras coisas, mas o fato é que existe um estudo muito especial dentro do pêndulo, da forma como ele marca o tempo, a sua precisão, dentre outras coisas. Os atrasos, né, nos relógios foram diminuindo. Mas você tem outros modelos aqui um pouco mais modernos, né, como o digital, que embora tenha sido depois, ainda não é o mais preciso. O relógio mais preciso que existe é esse de cá, de 1946, o relógio atômico. Ele percebe a variação do tempo de acordo com a vibração das moléculas de um átomo. Agora, pense numa situação dessa, né? E ele marca o tempo de acordo com o ritmo dessas vibrações. Então, é um relógio altamente preciso. Para ele atrasar um segundo, demora 100 mil anos, uma coisa assim.
Então, estão aqui marcadores de tempo. Eu só quis evidenciar que o homem é preocupado com isso. As pessoas são preocupadas com esses marcadores. Então, a minha abordagem sobre o Natal, eu pensei assim, vamos falar sobre esse marcador de tempo chamado Natal? Porque todo ano vem um Natal. E o fato é que quando está chegando o Natal, a gente já começa a fazer algumas avaliações. Avaliações do ano que passou, avaliações das coisas que se foram, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer e como vai ser o próximo ano. Porque agora a gente está no período da virada. Você já vai chegar no shopping, vai estar tocando aquela musiquinha, vai estar tudo enfeitadinho, embora eu estou achando que a nossa cidade está muito tímida esse ano, nos seus enfeites, até a Paulista está bem tímida, né? É a crise, né, Marcão? A crise afetou até os enfeites de Natal. E o fato é que a gente está tendo um momento muito tímido de enfeites, mas chegou o momento. E agora, a gente agora tem essa situação de precisar perceber o que se passou. E tendo isso em mente, Natal, gente, chegou. Chegou o final de ano. Hoje já é dia 10 de dezembro de 2016. Daqui a 2 semanas é Natal. Daqui a 2 semanas exatamente, num sábado, vai ser dia 24. E a gente vai estar virando Natal, daí mais uma semana, já vamos estar virando ano novo. E começa outro ano daqui, praticamente 3 semanas e pouquinho. O fato é esse, chegou. Vamos virar o tempo. E agora, quando a gente olha para trás, como é que eu e você estamos avaliando o que foi? Do Natal que se passou até este. Normalmente as perguntas que vão surgir é assim: o tempo passa. Então o que eu ganhei nesse período? Alguns outros vão se perguntar: o tempo passou. E o que eu perdi nesse tempo? Essas palavrinhas, perdas e ganhos, aliás, é o nossa próxima área para completar, pode passar? Perdas e ganhos tornam-se os fatores avaliativos mais evidentes. As pessoas, elas precisam avaliar um pouquinho do seu tempo, percebendo o que foi que eu perdi, o que foi que eu ganhei nesse tempo que se passou. Você já se perguntou isso esse ano? Eu vi que o pessoal aqui no processo de discussão conversou um pouquinho quais foram as coisas que você planejou e você conseguiu realizar. E algumas outras que você não conseguiu realizar. E passa pela nossa cabeça algumas coisas. Nem tantas assim, mas algumas coisas a gente evidencia. E essa avaliação, ela é importante. É importante a gente parar para avaliar. Agora, tem um detalhe. Eu gostaria de extrair aqui uns conceitos bíblicos com vocês, para que a gente pudesse perceber um pouquinho da essência do que é perder ou ganhar, de acordo com o conceito bíblico, quando um ano passa. Depois que um ano passa, a gente faz a nossa avaliação. Mas será que talvez a nossa forma de perceber as coisas, elas estão correspondendo ao que a Bíblia poderia talvez aí nos ensinar e colocar de interessante na minha e na sua perspectiva? Vamos dar uma olhada nisso? Eu quero convidar vocês a ler esse primeiro texto bíblico que está aí, antes da gente completar o que está escrito, tá certo? O primeiro texto vai estar escrito em Marcos, capítulo 8, verso 36. E lá diz assim: pois, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, deixa eu explicar um pouquinho desse texto aqui. Existe um conceito bíblico sobre alma que é muito especial. A Bíblia nos ensina que a alma é uma pessoa. A alma não é alguma coisa à parte que vive dentro de uma pessoa. De acordo com o conceito bíblico, a alma é a própria pessoa. Então, eu gostaria de traduzir isso aqui de acordo com o conceito bíblico. Seria assim: do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder? As pessoas, elas estão lutando todos os dias para ter muitas conquistas, e obviamente eu acho que isso é uma das coisas que nos jogam para frente. É a gente perceber que existe a possibilidade da gente conquistar
e correr atrás. Então é isso que faz com que a gente vá para a escola, a gente se prepara, faz com que a gente vá se instruir e a gente realmente consiga alcançar determinada coisa, faz com que a gente vá se esforçar e a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E chega algum momento que a gente começa a sonhar. E a gente sonha. E a gente sonha em ganhar. Ninguém sonha em perder. Eu não conheço alguém que está sonhando em destruir sua própria vida e perder tudo que tem. Todo mundo pensa em ganhar. Mas quando a gente pensa em ganhar, aí vem uma coisinha que eu quero completar com vocês agora, essa frase que está aí no ponto 1. Cuidado com o valor que você atribui às coisas. Esse é um primeiro conceito que eu gostaria de aplicar quando a gente lê esse texto aqui. Vocês podem ver que o texto está falando justamente do que é perdas e ganhos no processo quando eu avalio o meu ano que se passou. Então, peraí, perdeu ou ganhou? Um cuidado que eu quero trazer para você quando você se fizer essa pergunta. Cuidado com o valor que você atribui às coisas. Porque algumas pessoas podem desejar ganhar o mundo inteiro, mas elas vão se perder. Aqui há uma aplicação espiritual que daqui a pouco eu comento. Mas o primeiro aspecto que existe aqui é como pessoa. Eu posso desejar tudo, ganhar tudo nesse mundo e correr atrás para fazer isso. Mas eu posso fazer isso da maneira certa ou da maneira errada, simplesmente para poder alcançar os resultados que eu quero. Então, por exemplo, eu posso ser um indivíduo desonesto. Vamos falar da palavra que talvez esteja em voga hoje no nosso país, pela situação que a gente está vivendo? Eu posso ser um indivíduo corrupto, para alcançar tudo, para poder ganhar o mundo inteiro. Para poder ter quanto, talvez, eu não teria, se não fosse por meios ilícitos. Então, eu posso ser um indivíduo corrupto, para ganhar o mundo, mas o que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou me perdendo. Eu estou me perdendo como pessoa, como pai, eu estou me perdendo como esposo, eu estou me perdendo como um ser social, que precisa conviver no meio dos outros. Eu estou me perdendo, eu estou me desconstruindo. Eu estou fazendo de mim o pior ser humano possível. Então, cuidado com o valor que você atribui às coisas. Quando você precisar avaliar um item, verifique se aquilo tem valor real. Porque você pode acabar ganhando o mundo, mas se perdendo. E não é que com isso eu esteja dizendo que você deve perder o mundo para se ganhar. Não. Eu estou dizendo para você que você até pode ganhar o mundo, mas com um detalhe. Ganhe a si mesmo, para você, para Deus, para sua família, para a tua sociedade. Então, cuidado com o valor que você atribui às coisas. Esse é um primeiro conceito que vai ficar um pouco mais completo quando nós formos passando para os próximos, mas eu acho que isso já traz para mim e para você uma profunda reflexão. Algumas pessoas, elas no meio do caminho, de repente, deixaram de fazer alguma coisa, perderam algumas oportunidades, ou simplesmente não aproveitaram. E às vezes são questões que, se você analisa de fora, parece uma coisa simples, mas para aquela pessoa é o mundo. É tudo. Eu posso falar talvez de um relacionamento? Tem algumas pessoas que colocam suas vidas no relacionamento de maneira tal que, se perdem um relacionamento, perdeu o mundo. Então vamos repensar. Talvez eu esteja falando de outros fatores da vida que eu quero exemplificar um pouco mais para frente, mas o fato é que o valor que você atribui às coisas precisa ser percebido, se é isso mesmo, ou se você não está supervalorizando alguma questão que vai te trazer uma perda, como pessoa e uma perda espiritual. Vamos prosseguir. Quero ler esse segundo texto com vocês antes da gente completar o quadro. Fala assim. Esse aqui é um texto de Paulo muito especial, e eu vou explicar ele daqui a pouquinho. Diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é,
conhecer completamente Jesus Cristo, o meu Senhor. Paulo, quando escreveu isso aqui, ele estava envolvido numa situação, assim, bastante difícil, porque Paulo, como sendo um judeu, ele havia sido criado debaixo de muitas regras. É óbvio que Wesley falou sobre isso nas últimas semanas, né? Toda religião tem suas regras. Agora, não que isso seja algo mal em si mesmo. E ele foi criado dentro de uma religião que se utilizava das regras como meio para que você merecesse de Deus alguma coisa. Então, tipo assim, eu sou tão certinho, Deus, eu sou tão certinho, que o Senhor tem que me dar o que eu quero. O Senhor tem que... Então, essa perspectiva morava no coração das pessoas com quem ele estava se comunicando aqui nesse caso. E ele, nesse momento, disse, eu já considero essas coisas, o quê? Sem valor. Porque para mim agora, o maior valor que existe, não é o que eu faço por mim mesmo, não é o que os meus rituais aparentam fazer por mim mesmo, mas o que tem valor para mim agora é conhecer Jesus Cristo. E eu trocaria tudo aquilo por isso. Porque agora, isso aqui para mim é uma questão importante. Então eu quero que você complete aí para mim o quadro que vai estar, o ponto número 2, que vai estar dizendo assim: mudar de ponto de vista não é sinal de fraqueza, mas sim o quê? Maturidade. Então, dentro do contexto que eu estou conversando com vocês aqui, essa frase, ela é uma máxima, isso aqui é uma verdade. Mudar o ponto de vista não é um sinal de ser fraco. Algumas pessoas, quando elas vão obtendo conhecimento, elas vão se desenvolvendo, elas vão crescendo, elas vão tendo um pouco mais de noção da vida, da forma como encaram as coisas, elas mudam suas opiniões, porque agora elas têm um arcabouço de motivos, de razões que podem promover para ela a possibilidade de mudar de opinião. Foi o que aconteceu com Paulo. Eu quero que vocês releiam comigo o texto, porque fala assim, no passado, olha só que interessante, no passado, todas aquelas coisas valiam muito para mim. Aí ele diz, mas agora, o meu motivo por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. Aí ele ainda diz, não somente essas coisas, mas eu considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente a Cristo Jesus. Para Paulo, o fato de se aproximar de Cristo, de conhecer mais a Deus, foi uma coisa de tanto valor, mas de tanto valor, que ele olha para tudo que existe ao redor dele e fala assim, não é nada. Nada para mim tem tanto valor quanto isso aqui. É engraçado que esse texto me faz lembrar um pouquinho do livro de Eclesiastes, que está no Antigo Testamento. Se você já teve a oportunidade de ler, ou se não teve, uma coisa muito interessante ali, é que ele foi escrito por Salomão no final da vida. Então você agora imagina um homem, pelo menos o que a Bíblia nos descreve, sendo o mais sábio que já existiu na face da terra, o homem mais rico que existia na sua região, o homem que viveu muitas experiências diferentes e foi alguém altamente sucedido, no final da vida, escrever agora algumas frases. E sabe o que eu acho interessante no livro de Eclesiastes? É que Salomão, ele diz assim, as pessoas valorizam coisas que são sem valor e desvalorizam coisas de muito valor. É por isso que às vezes ele fala assim, as pessoas elas se dedicam tanto no seu trabalho, mas elas se esquecem de que isso é como correr atrás do vento. As pessoas, elas se dedicam aos prazeres, aos alimentos, às viagens, a tanta coisa, e isso tem um valor tão grande, tão estupendo na vida das pessoas, mas isso tudo passa. E aí, no final do livro dele, ele fala assim, a suma da vida é a seguinte, teme a Deus, e seja obediente às orientações de Deus, e você vai ser feliz. É simples. Paulo está refletindo um pouco dessa sabedoria de Salomão, dizendo assim,
Eu agora aprendi o que é valor na vida. Valor é o que eu aprendo a ter quando eu estou perto de Jesus, quando eu estou perto de Deus, porque as coisas elas mudam de figura, as coisas elas passam a ter um novo significado para mim. E ele fala, todo o resto eu troco pela oportunidade de estar com Deus. Então eu coloquei para vocês aqui 2 coisas importantes até agora. A primeira, cuidado com o valor que você atribui às coisas que se passaram e você está se lamentando. Cuidado com o valor que você atribui com as coisas que foram adicionadas à sua vida e você está feliz demais. Em segundo lugar, eu estou dizendo para você, mudar de opinião não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. À medida com que você vai aprendendo da vida, à medida com que você vai tendo novas experiências, você pode mudar o teu ponto de vista e pode pensar diferente do que você pensou até aqui. Se isso é importante para você, isso agrega valor à sua vida, e se isso agrega valor à forma como Deus te percebe, fique à vontade para mudar de opinião e não se preocupe, porque isso é sinal de maturidade. Você está sendo maduro em mudar de ponto de vista para ser alguém de valor ou para se agregar às coisas de valor. Acredite nisso. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, vamos ler o texto primeiro, tá certo? Diz assim, eu joguei tudo fora. Paulo, é uma continuidade daquele texto anterior. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar o quê? Unido a Ele. Eu joguei tudo fora, a fim de ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Difícil isso, hein? Aqui está um grande desafio. Pode completar. Novos valores e perspectivas nos levam a novas posturas. À medida com que o tempo vai passando, e você é alguém que vai atribuindo valor correto às coisas, à medida com que o tempo vai passando e você vai ampliando a sua forma de perceber, mudando sua opinião, ou seja, você está ajustando as coisas, essas 2 questões vão exigir de você uma nova postura, uma nova forma de você se comportar. E isso precisa ficar evidente, em primeiro lugar, para você, que você está mudando e se tornando alguém mais compatível à visão que você atualmente tem da vida. Porque alguns indivíduos podem até ser muito especiais no seu intelecto, muito desenvolvidos, mas têm posturas na vida infantis, posturas pobres em conteúdo, pobres em atitude, tão assim, desprezíveis. Então, à medida com que você cresce, é o que Paulo está dizendo, você precisa adotar novas posturas, e Paulo fez uma das coisas talvez que eu considero mais difícil de fazer, jogar no lixo algumas coisas do passado, para que ele possa caminhar sem carga. Muita gente que vive, eu até ouvi uma frase outro dia, que eu vou dizer aqui para vocês, tem muita gente que vive sofrendo, porque carrega algumas cargas do passado que não consegue largar. Foi o Bruno que me disse isso há um tempo atrás. Certo, Bruno? Eu estou certo? Que a culpa é como um saco cheio de pedras, pesado, que não serve para nada, é difícil de carregar. Que coisa isso? Você me falou isso já faz um tempo, eu guardo isso no coração, porque é fato. É fato. Algumas pessoas vivem com a culpa do fato de terem errado no passado e não conseguem ir para frente. Aí, Paulo está falando assim, ei, se você olha um pouquinho para Jesus e fica com Ele, você vai conseguir caminhar sem culpa, porque Ele fala, eu vou te aliviar a carga. Se você é alguém que está tentando caminhar, mas está preso ainda em velhos costumes, em velhas manias, um temperamento estranho,
está preso ainda por algumas circunstâncias da vida que não te permitem dar algum passo, muito bem, novas formas de você ver, novas formas de você atribuir valor às coisas, vai exigir de você uma nova postura. Em algum momento você vai ter que tomar uma decisão em relação a algumas coisas que te impedem a seguir, de seguir e te impedem de conquistar, de ir para frente. Então vai ser necessário agora uma nova postura. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo isso a exemplo de Paulo, que falou o seguinte: eu peguei tudo, joguei no lixo e apostei numa nova vida com Cristo. Porque lá eu encontrei valor. Lá eu encontrei o que vale a pena trocar por tudo o que pode existir ao meu redor. Muito bem. Com isso em mente, veja só o que diz o nosso guia de estudos. O conselho de seguir em frente e olhar para trás ainda é válido aqui. Mas veja bem, nesse contexto, relembrar o ano que se passou é parte de um processo, vamos completar? Neste contexto, relembrar o ano que se passou é parte de um processo avaliativo. Nós ouvimos sempre, gente, que a gente não deve olhar para trás, que a gente não deve ficar pensando no que se passou, que a gente não deve apegar ao que ficou lá atrás. Ótimo, eu concordo, para você poder seguir bem. Mas agora, em algum momento, é necessário você dar uma olhada lá atrás para poder avaliar. Não para poder se apegar às coisas que ficaram para trás. Não. Mas para você avaliar o que ficou para trás, para não errar de novo lá na frente. Para assumir uma nova postura lá na frente. Para avaliar quem você é e seguir com tranquilidade. Então, o que esse conceito está nos trazendo é que, se for necessário olhar para trás, não olhe para se apegar, mas olhe para você avaliar. Você avalia, muda a visão, você agora muda a perspectiva das coisas, assume novas posturas e segue em frente. Quando você colocar o teu olhar no último ano que se passou, do último Natal até este, vá com essa perspectiva. E você vai perceber que você vai ganhar com isso. Até porque, eu peguei um texto de Paulo aqui que eu achei fantástico, que fala justamente sobre o ano que se passa. Olha que interessante. Minha opinião sobre o assunto é esta. Que assunto que Paulo está falando aqui? Paulo está falando direcionado a alguns indivíduos que praticavam atividades de solidariedade. Atividades onde eles praticavam o bem. E ele olha para esses indivíduos e fala assim, olha, minha opinião sobre esse assunto é esta, né, minha opinião. É melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio. Olha o que está dizendo aqui. Tem muita coisa que a gente começa, mas a gente não termina. Existem coisas que a gente imaginou construir nesse último ano. Existem algumas coisas que eu e você pensamos em fazer nesse último ano, mas que simplesmente chegou no meio do caminho e não deu certo. Eu não vou aqui discutir quais foram os motivos, mas o fato é que a gente considera essas coisas como o quê? Perda. A gente fala, foi uma perda. Algumas coisas que eu planejei e não deu certo, é perda. Espera aí. Paulo está dizendo o seguinte, ei, faça uma coisa. A minha opinião para vocês é que vocês terminem terminem agora. Ele coloca, terminem agora o que vocês começaram no ano passado. Não passem o ano sem vocês pensarem em terminar aquilo que ficou pelo meio do caminho. Olha para trás, e se você está considerando alguma coisa como perda, espera aí, às vezes não foi uma perda, está sendo um intervalo até a tua próxima atitude para aquilo dar certo. Não é perda, é só um intervalo para que a tua nova postura faça aquele elemento dar certo na tua vida. Eu não sei o que ficou para trás aí na tua vida, na tua família, no teu casamento,
na tua vida espiritual que está fazendo você olhar para trás e falar assim, nossa, eu perdi essa oportunidade. Você não perdeu. Assuma uma postura e faça aquilo dar certo. E aqui Paulo traz para mim uma coisa extraordinária, que ele fala assim, olha, está em negrito, façam isso como o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio. Sabe quando a gente planeja alguma coisa para frente, e a gente fala assim, eu quero prosseguir nesse caminho. E aí você se planeja, você adota aquilo, você começa até a dar uns passos, mas na verdade para no meio do caminho. Ele está falando o seguinte, olha, quando você for retomar isso agora, faz isso com o mesmo brilho nos olhos do que quando você planejou. Faz isso com a mesma paixão, quando naquele momento que você tomou as atitudes, mas pegue as coisas que você não terminou, dê um passo, resolva e fique feliz, porque você agora completou uma coisa que você estava considerando perda. Opa, se tornou um ganho. Paulo está dizendo para mim e para você assim, ei, as coisas não são só perdas, depende da maneira como você olha para elas. Eu, algum tempo atrás, assisti a um videozinho, não trouxe para vocês aqui, foi uma grande falha, mas não trouxe para vocês, um videozinho do Denzel Washington, não sei, que ele estava batendo um papo no bar com uma menina, e ela estava se lamentando por uma situação de, né, sabe quem é? Você pode me ajudar? Isso. E ele, naquele momento, eles estão conversando, e algo ruim havia acontecido no relacionamento dela. E aí ele vira e fala para ela o quê? Ei, será que esse momento que surge para você, ao invés de ser encarado como um problema, não seria para você uma grande oportunidade? Será que um problema que surge não é uma oportunidade que Deus está te dando? Será que uma quebra, uma discussão, um relacionamento, não é para você uma oportunidade de Deus para que você desenvolva o perdão na tua vida? Para que você desenvolva a humildade na tua vida? Será que uma situação difícil no trabalho não é uma oportunidade de Deus para você poder ser resistente, para você poder criar casca, para você poder ser fiel, para você poder ser mais forte? Será que uma situação na tua saúde não seja uma oportunidade de Deus para que você seja mais dependente dEle? Eu só estou querendo dizer o seguinte, é que na vida nós temos problemas naturalmente, mas a forma como você olha para isso pode mudar. Pode mudar o teu conforto, pode mudar a forma como você encara as coisas que são problemas. Então, fica aqui esse conselho de Paulo extraordinário. Não olhe para suas perdas como perdas, algumas delas simplesmente pararam no caminho e se tornaram perdas. Então, retome isso e prossiga para você ser feliz. Eu coloquei aqui, propositalmente, 6 pequenas linhas. Eu acredito que vocês todos têm caneta aí, ok? Nas mãos. Eu vou dar um minutinho para vocês, para que você possa exercitar uma coisa que a gente não faz todo dia. Eu gostaria que você colocasse aí, para você mesmo, eu não vou ler isso, mas para você mesmo, agora, que você registrasse aí, quais foram os ganhos que você teve neste último ano. O que você ganhou? Uma realização, um momento, algo especial, um bem. O que você ganhou este último ano que faz com que você chegue aqui e fala assim, eu ganhei. Se você só consegue enxergar as perdas, eu gostaria que você anotasse essa perda, mas com aquele olhar. Talvez foi a oportunidade que Deus me deu de ser mais isso, mais aquilo. Dá uma avaliada agora, gaste 2 minutinhos com isso aí. Eu gostaria muito que você fizesse isso, porque é um exercício que a gente não faz comumente. Eu quero te convidar a participar disso comigo aí, tá bom? 2 minutinhos para você fazer isso. Talvez um motivo seja fácil de encontrar, né? Quem sabe 2 ou 3. Mas quando vai passando pelo 6º, pelo 7º,
a gente começa a ter que pensar um pouquinho mais. Uma vez eu fiz um exercício desse em sala de aula. O professor convidou os alunos para listar os motivos que teríamos para agradecer a Deus. E nós tínhamos um trato com o professor, que durante o período de aulas que tínhamos com ele, que eram praticamente 4, 5 meses, nós só poderíamos agradecer nas nossas orações. Não podia pedir. Era combinado que nós tínhamos com ele ali, para poder fazer um teste de uma atividade espiritual. Legal. E nós fizemos isso. E nós começamos com uma folha com 10 itens. Ao virar a folha, tinham mais 50 para colocar, de motivos para agradecer a Deus. E nós tínhamos que colocar motivos diferentes a cada aula que nos encontrávamos com ele. 60 motivos a cada aula, para que a gente pudesse agradecer a Deus. Pense num exercício mental. Mas você vai descobrindo que você tem tanto motivo para ser grato. Tanto motivo, tanta coisa que a gente ganha, que a gente não percebe. Que são coisas comuns da vida e a gente acha que simplesmente eu tenho por direito, porque eu sou um ser humano. Nem tudo é assim. Dá uma olhadinha aí, coloca os seus motivos, preencha pelo menos essas 6. Isso se torna um motivo de gratidão para que você possa seguir feliz. Muito bem. Nosso último parágrafo diz assim: se hoje é possível esta reflexão, que as palavras do salmista sejam as nossas. E o texto bíblico fala, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu gostaria de colocar isso hoje nas tuas mãos, esse texto, para que você possa refletir nesse texto na sua próxima semana. Reflita nesse texto na sua próxima semana. Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Dá uma avaliada do teu último Natal até esses e você vai se surpreender como Deus foi bom. Mas eu não quero terminar sem antes passar algumas coisas para vocês aqui. Por favor, Edu, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem na tela? Do último Natal até esse, eu tenho certeza que o TA também tem muito motivo para comemorar. Sabia? Passa uma foto aí. A gente teve aí comemoração do aniversário do TA, não foi isso? E a gente teve um encontro aqui. Nós tivemos a ceia do TA. Nós tivemos aqui comemorações de aniversário. A gente teve bolo. Eu vi gente chegando. Embora eu não seja aquele que venha todas as sextas-feiras como vocês, que ajudam aqui no TA, mas eu vejo que gente nova está por aí. Na última sexta, quando você estava lá em Chapecó, Rose, ficamos aqui e eu fiquei junto com a Ive, a Loirona, e fiquei junto com o Maurício e Cristiane. A gente ficou aqui e juntos eu vi muita gente nova chegar, muita gente que eu não conhecia. Os meninos dos veteranos estavam aqui também, mas a gente sentou numa roda aqui em que eu vi muita gente diferente. Os familiares sentaram juntos nesse dia, foi um negócio espetacular. E a gente teve a oportunidade de ouvir. O Ministério TA tem coisas para comemorar. O encontro tem o que comemorar com o seu TA. E grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Passa para mim, Edu. O Encontro Kids também tem o que comemorar. Foram muitas atividades que aconteceram. Teve um acampa dentro aqui dos pequenos, né, do pessoal do Encontro Kids, logo no início do ano. Foi uma atividade bastante interessante, eu vim aqui fazer a meditação para eles. Teve o Dia das Crianças no parque, alguns de vocês participaram e estiveram lá junto com os seus pequenos, né? Além disso, pode passar, teve também no Ministério Infantil muitas atividades espirituais. Se você tem filhos, tem algum pequeno que vive na tua família, e você gostaria de trazer aqui, saiba que eles, enquanto nós estamos aqui, as professoras se preparam para poder desenvolver atividades espirituais com eles lá em cima. E isso é muito especial. Eles crescem com isso. As salas são didáticas, as professoras se preparam. É algo muito bem feito. E eles estão lá agora, enquanto nós estamos aqui também recebendo conteúdo espiritual. Existe mais motivos para se comemorar. Eles se envolveram, os adolescentes, num programa chamado 10 Dias de Oração. Eles receberam aquela revistinha, o WhatsApp de Deus,
eles leram a cada dia, puderam participar dessa jornadinha espiritual de oração e se envolveram nisso. Pode passar? Nós tivemos aqui também um encontro com os adolescentes para falar sobre o tema de sexualidade. E eu e a Paula fomos os entrevistados por eles aqui. E vocês podem acreditar, saiu de tudo. Foi um barato. E muito legal perceber que num ambiente adequado, eles estavam fazendo as perguntas certas. E eles tinham posturas interessantes sobre determinados temas, do que envolve a sexualidade. A Larissa estava aí, né, Larissa? Foi muito legal. Nós desenvolvemos atividades. Uma coisa que está muito especial lá em cima, o Daniel tem feito isso com os meninos lá, ele juntou uma turminha, cada um toca um instrumento, e todos os dias, acaba o louvor aqui embaixo, eles sobem lá para cima, Cris, e eles têm lá um louvorzinho para eles lá em cima também. E os meninos tocam instrumentos, eles estão envolvidos, eles estão fazendo. Eu sei até que o recém-chegado Hector também está lá, já tocando o violino dele junto com a turminha. E, gente, é uma coisa muito legal. Eles estão se desenvolvendo. Tem mais coisas do infantil? Muito bem. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Quando eu olho para trás e falo também dos pequenos grupos, pode passar. Existem vários pequenos grupos aqui. Pelo menos são 4. Alguns que estão fortes, outros que estão um pouquinho mais crescendo, outros que estão se desenvolvendo. Mas o que eu acho legal é que a gente tem motivo para poder celebrar quando a gente fala de pequenos grupos também. Eu sei muito bem que foi através dos pequenos grupos que algumas pessoas aqui se sustentaram, em alguns momentos de extrema dificuldade, que se apoiaram. E que bom que os PGs existem para poder dar esse suporte. Pode passar. O Ministério do Ensino. Então, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eu sei que o Ministério do Ensino, esse ano, desenvolveu o Encontro CLES. E alguns de vocês participaram dessa jornada de estudos, e foi muito especial. A gente teve uma visita que fizemos até a Associação Paulista Leste, para poder perceber como é que a igreja se organiza, como é que ela administra as questões da vida mesmo, da igreja como um todo, e foi uma coisa muito enriquecedora. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessas coisas, mas aí está o relatório de algumas coisas que fizemos ao longo do ano aqui. O encontro de casais. Esse, infelizmente, eu não posso ficar mostrando fotos, tá certo? Não posso mostrar fotos, mas pelo menos uma eu poderia mostrar, que é a foto da equipe envolvida no encontro de casais. Então, se você é alguém interessado em se envolver no Ministério do Encontro de Casais, basta que você procure o Jorjão, que é o líder do ECC, junto com a Val, e vocês vão receber instruções de como se envolver. Se você nunca foi, você tem que ser convidado. Se você já foi em algum canto, você vai fazer parte da equipe. Mas agora, tudo é um grande segredo, porque aí nós temos, algumas coisas bem especiais. Vamos lá. E grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando você olha para o Mexas, cadê a Érica? A Érica está ali. Muito bem. O Mexas passou por algumas transições ao longo desse ano. E não é fácil para o ministério conseguir exercer as suas atividades. Agora, essa foto do Marquinho eu coloquei porque ela é emblemática. O Marquinho pulando ali e tal. O pessoal se envolveu em corridas, se envolveu em atividades no Serete, mas ultimamente, pode passar, tem sido feitas algumas atividades aqui dentro, às quintas-feiras à noite, e eu quero mais uma vez reforçar o convite e te convidar para vir aqui, porque a Érica tem conduzido aqui ginástica postural, e isso tem sido muito, muito útil para as pessoas que estão se aproximando. Então fica aí a dica, e isso mostra que muitas coisas boas têm acontecido. Em relação ao encontro, outros itens aí que eu não soube onde alocar, mas houve uma jornada espiritual de 40 dias que as mulheres dessa igreja fizeram pelos seus esposos. E eu não sei se algum outro esposo sabia disso ou não, mas estavam sendo vítimas de oração de suas mulheres. Está vendo? Vítimas das orações de suas mulheres. Olha que bacana, né? E nós desenvolvemos atividades espirituais. Mais uma é que esse ano nós tivemos um primeiro evento da música, que foi o lançamento do CD da Val.
A Val está ali, nós tivemos o lançamento do CD da Val, os recursos desses CDs foram aplicados nas atividades do encontro, tudo que foi angariado foi colocado aqui para ser, para poder, né, patrocinar algumas situações aqui do encontro que são necessárias, e a gente fica feliz por isso ter acontecido também. Vocês têm aí, as séries agora que estão sendo colocadas na internet, e você pode assistir quando você quiser as séries, as mensagens, você pode ter acesso a isso, compartilhar com seus amigos, já falei sobre isso um pouquinho lá no início, mas além disso, você também vai ter, para 2017, esperamos, o aplicativo do encontro, onde você vai ter ali também acesso a todas as mensagens, todas as mensagens, né, as mensagens que são feitas aqui, além de notícias, além de mapa para poder compartilhar o endereço com alguém, ou seja, vai ter um aplicativo, vai ter no seu celular as nossas atividades e como as coisas vão acontecer. Além disso, nós temos também, pode passar? Agora, partes bem gostosas, né? Que foram alguns batismos realizados aqui. Esse foi o batismo do Marcos e da Yuli, feito pelo Paulinho aqui. Foi um momento, assim, muito marcante, muito espiritual, maravilhoso. Pode passar? Nós tivemos aqui o batismo do Rafa e do Cauã. Foi muito legal, muito legal. Da Emily. Tivemos também o batismo do Lucas. E além do batismo do Lucas, o batismo da Karen. E além desse, tivemos também a profissão de fé do Luciano. Tivemos também a profissão de fé do Daniel. E tivemos agora o batismo do Bruno e da Renata. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pode passar? Creio que terminamos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, do Natal que se passou até este. E é por isso que nós estamos alegres. Nós temos ainda um próximo ano pela frente, mas isso é tema da mensagem da próxima semana. Eu espero que Deus te abençoe, para que ao você olhar para trás, você tenha motivos para celebrar, motivos para comemorar. Você olhe e fale assim, e se alguma coisa está no meio do caminho, está mais ou menos, faz o que Paulo disse, retoma, com o mesmo entusiasmo do dia que você planejou, e segue. Desculpa. Muito bem, o Wesley vai vir aqui, vai me ajudar nisso aí, eu vou fazer uma oração, e aí você vem, Wesley, tá bom? Quero orar com vocês. Santo Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá a oportunidade de observar, que o Senhor faz conosco ao longo da história. É muito bom ter a oportunidade de olhar para trás e reavaliar como temos atribuído valor às coisas que podemos conquistar ou que perdemos de alguma forma. Mas também, além desse ajuste na forma como atribuímos valor, o Senhor nos dá também a oportunidade de ter uma perspectiva diferente das coisas e assumir novas posturas. Muito obrigado por isso. E queremos te agradecer aqui, Senhor, pela chance que o Senhor dá para todos nós de sermos pessoas que possuem sempre na vida a oportunidade de olhar para trás e perceber que, independente de perdas ou ganhos, o Senhor é importante nas nossas vidas. De que o Senhor é o Deus a quem nós queremos continuar servindo, a quem nós queremos prosseguir aí firmes. E, ó Deus, nos receba hoje no teu amor, faça uma visita às nossas casas e aos nossos corações. É o que nós te pedimos, para que possamos caminhar em paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.